Olá para você que escuta esse podcast, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Quanto tempo, né? Quanto tempo que a gente não se fala aí e quanto tempo que você não me escuta também. Hoje eu falo pela imagem que você vê sobre o verbete, cara. O que eu queria dizer sobre isso, né? O verbete foi uma palavra que eu pensei sobre pessoas que são têm esse caráter informativo. Eu acho que a gente pode começar por aí. Pessoas que te levam a ter um salto da experiência humana. E essas pessoas, muitas das vezes, elas aparecem do nada em nossas vidas, às vezes por um texto, por um vídeo, por uma imagem também. Eu não sei você, mas eu gosto muito de ver algumas imagens mais antigas, tal. E eu e eu fico pensando sobre essa época, sobre aquelas pessoas e como isso me afeta é, diretamente ou indiretamente, eu não sei. Ainda eu não sei, mas é muito interessante isso pra mim. Você pensar que existem pessoas que existem, não, né? Existiram ou elas existem até hoje. Uma pessoa é a memória dela e o seu legado, ou de fato é a existência dela nesse mundo físico, nesse mundo carnal nosso, né? Se a gente for pensar que as ideias elas são atemporais, algumas delas, seja boa ou seja péssima, ela consegue se manter ao longo do tempo e ela mantém aquela característica dela, sabe? E é como se fosse um vírus. Tem um conjunto de informações que ele entra na cabeça das pessoas e da sociedade, e de repente a gente consegue ver de novo aquele comportamento mais uma vez. A gente vê o que nós chamamos de arquétipo, né? Mas voltando para pessoas de caráter informativo, destinado a explicar um conceito segundo padrões descritivos sistemáticos. Essa definição seria talvez a melhor definição de pessoas que costumam te explicar coisas, cara. Elas são pessoas, então assim, aquele seu amigo, aquela sua amiga que ela sempre te fala algo que você não sabia, dê o nome para ela de verbete. Ela sempre é, ou ele é um verbete. Ele é uma pessoa que não consegue simplesmente aprender sozinha. E ela compartilha isso com você. Isso é uma coisa muito boa também. Também pode ser uma coisa muito ruim, dependendo da fixação da pessoa nesse hábito de compartilhar, sabe? A gente começa a ficar viciado a compartilhar qualquer informação que às vezes não tem sentido nenhum, né? Pra gente prático. Nesse mundo hoje que a gente vive nessa estrutura que a maioria dos conhecimentos nossos são conhecimentos práticos, são conhecimentos que você usa no seu dia a dia ou você faz uso dele para alguma finalidade atemporal, ou de médio, longo ou de curto prazo. E de repente você tem que ouvir uma informação nova sobre um país que você não conhecia, uma cidade que você não sabia que existia e pessoas que você não sabia que existiam nessa terra, cara. E aí você tem que lidar com isso, lidar com isso. Um bom exercício é sair na rua a pé, sem fone de ouvido, saia na rua sem fone de ouvido e repare nas pessoas, no som, no barulho que faz, sabe? Os, os carros, motos, a, a gritaria da vida, sabe? Então, esse verbete, essa pessoa que é um, um verbete, ela pode ser alguém que te ajuda de certa forma, mas também ela pode ser uma porta de entrada para uma, uma, um, uma análise mesmo sua, sabe? Por que essas pessoas elas se interessam tanto por conhecimentos que às vezes a gente não liga, sabe?
por que que elas gostam de coisas diversas, o que que tem na cabeça delas que fazem elas quererem aprenderem, né, tudo aprender sobre coisas que passa despercebido pela maioria. Eu tenho para mim que é uma vontade, é uma necessidade de preenchimento, de entendimento mesmo sobre a nossa realidade. E se você é um verbete humano, né, não somente de um livro, não, não se sinta mal por isso, porque provavelmente você é esse amigo ou essa amiga aí que completa as falas enfadonhas e as conversas sobre nada da galera, cara. Você é essa pessoa que faz com que a conversa seja um pouco mais endossada ou salgada, sabe? A galera tá todo mundo numa vibe boa, você vai lá e joga um assunto pesado no meio de todo mundo e foda-se. Ou a galera tá numa vibe péssima e você faz aquela piada, você diverte a galera, você fala de uma coisa. Então seria isso, né? E aí a necessidade da gente aprender coisas novas, não todos os dias, mas vamos dizer todos os meses aí, vai. A gente tem uma necessidade de compor isso tudo, né? Esse vazio atual da sociedade, ele vem muito sobre a gente sempre estar em busca dos entretenimentos. Então você pensa assim, tá, então a gente só conhece a forma de viver, uma forma de viver onde eu preciso estar a todo momento sendo intertido, ou eu preciso de um, de um, de uma distração, sei lá. Senão eu não consigo viver, cara. Não é assim, sabe? A gente tem que conseguir, a gente precisa conseguir viver mesmo sem os entretenimentos da vida. E aí vem o verbete, né? O verbete é esse trecho tem um aspecto aleatório, né? E esse aspecto aleatório, ele, ele não necessariamente ele é pra. Eu não vejo isso como um entretenimento, sabe? Às vezes a gente fala algo que não tem algum sentido prático, né? Mecânico da coisa, mas você fala isso para às vezes preencher um, um hiato, uma lacuna ali, sabe? Uma necessidade, uma necessidade, não sei. Enfim. E aí tem essa relação entre o quem vos fala e quem vos ouve, né? E quem lhe escuta. Então, essa relação entre quem fala e quem escuta é sempre uma coisa, é sempre uma guerra fria, né? Como diria um amigo meu. A gente vive hoje numa guerra fria. Isso é uma das ideias um livro dele. Depois eu falo, outro dia eu falo sobre isso, mas a conjuntura entre as relações humanas, ela é sempre uma experiência de guerra. Ou sempre você está jogando, você sempre está em uma negociação, sabe? E essas pessoas que eu sinto que vêm e traz alguma coisa que às vezes não serve para nada, né? É um bloco, é um bloco cinza no meio da conversa. Eu sinto que essa galera, ela consegue de alguma forma trazer pra gente uma sobriedade, sabe? Sobre a brevidade da vida. Então, às vezes a gente tá tão ocupado, tão orquestrado, né? Pra fazer alguma coisa, e vem essa galera e joga esse bloco cinza no meio da conversa. A pessoa fala sobre um assunto. Eu mesmo sou bem assim. Faço isso muito, tem hora. Às vezes até evito fazer isso, mas é é uma coisa um pouco difícil de evitar. Quando você se interessa por muita coisa, você não consegue simplesmente falar sobre coisas
do cotidiano, sabe? E isso não tem nada de errado falar sobre as coisas do cotidiano, mas acaba virando uma novela do SBT, sei lá, sabe? A vida. A sensação é essa, que você tá sempre com assuntos triviais demais. E aí tem que dosar entre isso tudo, é uma dificuldade. Então, se você é essa pessoa, se você é esse verbete no meio dessas histórias e dessas falas, não se sinta mal, cara. Só saiba que às vezes é bom a gente não, não levar isso tão a sério, não ser assim tanto. Às vezes falar sobre o cotidiano e essa brevidade das coisas, da vida, faz bem para todos nós e para todo mundo. Lembre-se, né? A conversa ela não é sobre quem fala, né? Vos fala, né? Ela também é sobre quem lhe ouve, lhe escuta. Então, existe uma dose aí que ela é complexa, ela não é uma coisa matemática, sabe? Existe literalmente uma guerra aí mesmo sobre essa, essa divergência entre quem fala e quem escuta, né? Então é isso. Então, se você escutou até aqui, muito obrigado. Espero voltar com novos episódios aí, talvez. E essa nova fase é uma fase um pouco diferente, sobre assuntos diferentes, com algumas reflexões também diferentes. Enfim, um beijo pra você e tchau, tchau.